Eu acho que uma das funções do escritor é viver a sua época, é compreender o seu povo, viver os seus problemas e procurar transportar isso para o livro como um depoimento. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quem sabe, pode servir de subsídio para saber como era esta época. Todas as cidades dos meus livros, todas as cidades do interior dos meus livros são Rosário do Sul. Eu não consigo imaginar outra cidade que não tenha uma praça central, aqui a igreja, ali a delegacia de polícia, aqui o clube, aqui o hotel, aqui o doutor fulano. Minhas cidades giram em torno de Rosário do Sul. Eu tinha 1 ano de idade quando cheguei lá, o meu pai era telegrafista, minha mãe telegrafista também. Depois o meu pai foi pastor leigo da Igreja Episcopal Brasileira, a Igreja Protestante. Eu me criei dentro do texto todo até os 9 anos de idade, quando foi a Revolução de 30. Aí meu pai teve que se asilar em Rivera, no Uruguai. Depois ele voltou para Rosário, foi preso, depois liberado e foi transferido para Porto Alegre. Então em 30 nós tomamos um trem, a família toda e cá. E eu me lembro, assim, que desde 8, 9 anos eu escrevia pequenas histórias. Depois, com 12 anos, eu pegava os livros das minhas irmãs, que eram livros da Madame Delis, né? E lia, mas não com interesse na história, que era de princesas, de reis e rainhas. Era com interesse de como se contava uma história. Eu me lembro que eu escrevi... eu tinha o quê? Eu estava no ginásio Cruzeiro do Sul, eu tinha uns 14 anos ou 15... Eu escrevi em 2 mãos, em companhia de um colega meu que tinha uma letra muito boa. Nós nem conhecíamos escrever naquela época. Por casualidade, o mesmo ginásio do Érico. O Érico esteve no Cruzeiro do Sul até 1927. Eu, quando cheguei em 1933, já estava lá o retrato do Érico como ex-aluno. E eu me lembro bem disso porque eu tinha uma enorme admiração pelo Érico, sem ter lido quase nada dele, muito pouca coisa. Mas já era, vamos dizer assim, uma certa ligação... Como é que eu vou te dizer? Uma afinidade que eu deveria ter em matéria de querer escrever ou de gostar de escrever. Quando eu comecei em jornal, com 17 anos, que eu fui para o Rio e trabalhei lá primeiro, depois com a guerra eu tive que voltar, fui tentar jornalismo no Correio da Manhã, depois no Malho, que não existe mais, Ilustração Brasileira, que não existe mais, aliás o Correio da Manhã também não existe, no Diário de Notícias do Rio também. Eu acho que de todos esses jornais só sobramos eu, né? Depois trabalhei no Correio do Povo também, no Diário de Notícias daqui, na Hora. Eu não pensava naquela época em ser escritor, por exemplo. Eu queria escrever, mas eu transferi tudo para o jornalismo. Só fui pensar realmente em escrever para publicar, ou pelo menos fazer ficção, depois de já ter o quê? 30 e poucos anos, 34, 35 anos. Eu não tenho método para escrever. Tenho escritor assim, eu trabalho 3 horas por dia, às 8 horas eu vou para a máquina, às 11 horas eu levanto. Bom, eu não tenho horário nenhum, não tenho dia. Se me dá vontade de escrever domingo de manhã eu escrevo, ou sábado de noite escrevo. Eu só vou para a frente da máquina quando eu tenho vontade de escrever, quando eu estou com a solução, pelo menos, para 6, 7, 8, 10 páginas. E depois que eu terminei, aquilo era um exorcismo. Eu me livrei dele. Eu nem gostaria de fazer revisão. Em geral, eu não faço. Nem de passar limpo. Às vezes, o meu editor pode dizer isso. Eu mando os originais batidos de primeira, com alguns retoques a tinta, à mão. No momento de começar a escrever, quer dizer, um pouco antes de botar no papel a história, eu procuro me situar no cenário. Então, para isso, eu traço se é uma cidade, como é o caso de Tambores Silenciosos, por exemplo, o caso de um outro que eu estou agora para escrever, que é A Morte da Primeira-Dama. Eu tive que fazer um mapa, baixo de uma cidade, e botar as ruas, os nomes das ruas, o nome da praça, o número dos telefones de cada casa, porque está ligada a uma rede telefônica. Muito embora eu não vá citar a maioria daquelas ruas, mas eu preciso ter todos os dados.
Por exemplo, no A Ferro e Fogo eu tenho o dia de nascimento de cada personagem, a hora em que nasceu, o ano em que nasceu, tudo. Muito embora no livro, se tiver um nascimento ou citação de 2 de data de nascimento, é muito. A ideia eu já tinha há muitos anos, quer dizer, a ideia de escrever, não exatamente A Ferro e Fogo, mas um romance sobre a colonização alemã no Rio Grande do Sul. Isso eu já tinha. E também não era bem sobre a ação alemã. O que me interessava era o episódio dos Mucker, de São Leopoldo. Mas quando eu comecei a ler sobre os Mucker e comecei a pesquisar sobre os Mucker, eu cheguei à conclusão de que o leitor comum não ia perceber por que tinha havido aquela tragédia, qual a mola que tinha levado aquela a se consumar. E eu comecei a procurar as raízes disso e cheguei até 1824, que foi quando os alemães chegaram. Só aí eu poderia explicar para os leitores os motivos que levaram àquela quase que uma diáspora, digamos assim, não é bem o que seria, que resultou na tragédia dos Muckers. O resultado é que eu fiz o primeiro volume da Ferro e Fogo, que é Tempo de Solidão, que é a chegada deles e as primeiras privações, sofrimentos, a luta deles. Não foi muito fácil, não. Pelo contrário, foi muito dura. Posteriormente escrevi foi a participação dos alemães na Guerra dos Farrapos e depois na Guerra do Paraguai. Para a criança é mais difícil, né? Eu poderia escrever um livro por dia, se eu escrevo um livro em 3, 4 horas. Mas o problema é que você tem que amadurecer a ideia na cabeça, você tem que se despojar de uma série de preconceitos de adulto, se livrar da tendência de querer ser didático, de ensinar a criança. Eu acho que o livro infantil deve ser para divertir a criança, distrair a criança, como é o caso do adulto, de dar a ele alguma coisa a mais que não seja aquilo que a professora no colégio dá e que os pais em casa dão também. Eu acho que todos os meus livros, eles devem estar marcados por uma presença política, ou pelo menos por um posicionamento político. Eu acho que escrever só o romance pelo romance, não vejo muito fundamento. Eu acho que eu sou um animal essencialmente político, em termos gerais, né, em termos sociais. Em 51, eu era chefe de gabinete do João Goulart, quando ele era secretário da Justiça. Ele insistiu muito, eu fazia a sessão Dom Chicote no Diário de Notícias. Ele insistiu muito para que eu fosse chefiar o gabinete dele na Secretaria de Justiça. Eu fui, e face ao relacionamento que eu mantive com o pessoal do PTB, de todo o interior do estado e de Porto Alegre, e como eu tinha um nome muito conhecido jornalisticamente em Porto Alegre, o partido resolveu que eu deveria me candidatar. Me candidatei, fui eleito. No que terminou meu mandato, eu abandonei a política partidária. Eu tive que desaparecer e eu, em vez de ir para o Uruguai, para a Argentina, eu preferi ir para um país amigo que eu tivesse maior facilidade, que é São Paulo, né? Tanta gente que pode se esconder ali. Foi o que eu fiz. Fui para Santos, depois para São Paulo, depois para o Rio e trabalhei com o nome de Samuel, até que um general queria saber de quê e eu me atrapalhei e um amigo disse Ortiz. Aí eu passei a ser Samuel Ortiz durante alguns anos em São Paulo. A imprensa sempre lutou pela liberdade. É uma questão fundamental para o homem de jornal viver num regime democrático. Eu ainda não tenho biografia oficial, é só depois que a gente morre. A minha sempre é mutante.